time RL. Tá jogando bola? Jair tá ligado em você, hein? Observador técnico da seleção, só de olho na galera, né, Jair? Prazer te receber aqui. Obrigado, Vanessa. Prazer é todo meu. Fico feliz em poder estar participando aqui, teu novo cenário, né? Gostou? Pô, tá Convidado show de bola. especial para esse cenário lindo, né? Verdade, Estúdios tá Fênix, lindo. ficou bonito aqui, né? Maravilhoso, show de bola, parabéns. Olha aqui, tô ligado que você tá na seleção, de olho na molecada. Então eu vou te apresentar uma molecada. Posso te apresentar uma Com molecada certeza. hoje aqui no programa? Quem sabe é o nosso futuro, né? Cheio de craques aqui. Tô recebendo os campeões da Taça das Favelas, o Richard, o Juan, o Patrick. Tô recebendo também aqui o Lucas, que joga no Olaria, e o Kaique, que também joga na mesma equipe. Prazer ter vocês aqui, meninos. Obrigado. Obrigado. Prazer é todo nosso aqui. Uma honra estar do lado de craques aqui, como eu falei, né? Artilheiro, E estamos aí, né? É, isso Vai, aí. dá a entrevista, vai. Aquela entrevista, 3 pontos e tal, professor. 3 pontos lá. Fomos campeão da Taça da Favela, fui artilheiro e melhor jogador da equipe. Arrasou. E do campeonato. Pô, legal. Esses meninos, quando eles entram nesse ambiente da Taça das Favelas, é uma vitrine incrível nessa geração, porque vocês são sub-17, que é uma galera que você tá ali de olho. O que você observa? Você está de olho em todos os campeonatos? O que você mais admira num moleque desse que está ali tentando mostrar o trabalho dele? Que às vezes você tem uma carência específica para a seleção e às vezes não. Você fala, pô, esse garoto joga de forma diferente. A gente está sempre acompanhando, né, Vanessa? Eu acho que principalmente o nosso trabalho lá. Tem a nossa rapaziada que trabalha na base, da observação técnica, sou eu. Tem o Edgar também, o Ronaldão, ex-zagueiro também da seleção, né? E coordenado pelo Ricardo Peligeiro lá, né? E a gente faz esse monitoramento de todas essas competições que tem, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo em si, né? E essa Taça da Favela é uma das que a gente observa muito, principalmente porque das edições que tiveram, todas elas saíram jogadores para equipes grandes do nosso Brasil e que chegaram a profissional e estão aí galgando até chegar em seleção brasileira. Então, acho que assim, a gente fica muito feliz pela essa iniciativa que está tendo, né, das comunidades, daqueles que conseguiram fazer com que promovesse essas taças. E eu acho que daí eles, com certeza, tem muitos aí que têm um futuro muito grande pela frente. Eu acho que é importante para eles, eu acho que tem que entrar sempre sério, procurar seguir sempre os conselhos que tem, de estar sempre procurando treinar bastante, procurando sempre estar, vamos dizer, obedecendo o técnico, obedecendo as determinações que vêm. E eu acho que assim, é super importante. A gente fica feliz porque é mais uma oportunidade de uma competição que está tendo para nós observarmos. E também para os clubes do nosso Brasil está tendo a oportunidade, né, de poder estar levando, quem sabe, o futuro de cada clube do nosso país, levando novos craques aí, né? E aí, o que vocês sentem quando vocês estão ali jogando, estão preocupados em vencer, mas sabem que numa competição como essa tem um Djair ali só de olho? Isso aí é bastante marcante, né? Saber que grandes craques do futebol brasileiro estão ali olhando a gente jogar, que um dia a gente possa ser como eles foram no passado e mostrar para as pessoas que a gente também pode ser o que elas já foram, né? E o mais importante, tem nisso também, é que não é só a gente da seleção brasileira, né? Os observadores da seleção. Vários clubes, se eles nem sabem, né, que todos lá estão sendo observados por vários observadores de vários clubes no Brasil, né? Eles estão ali, estão sendo observados. Muitos conseguem os seus contratos ali. Exatamente. Eu não posso falar, mas tem um que já tem um time de olho, não posso falar, informação secreta ainda, mas eu sei que tem um time grande do Rio de Janeiro que já está quase fechando com um deles. Não é interessante isso? Então, é esse que é o grande, né? Para que os outros companheiros possam ver que tem a oportunidade, que pode acontecer realmente, que estão ali, estão sendo observados. Eu sempre dizia, e digo até para eles, de que eu quando jogava, né, que eu estava nos clubes, até na época da base minha, né, de escolinha, de infantil, juvenil, juniores, até no treinamento da gente lá, você está sendo observado e você não sabe que está sendo observado, né? Eu já tive companheiros meus, de que isso foi até na época do Botafogo, que estava em treinamento e num treinamento desse recebeu uma proposta para ir embora para a Arábia.
E foi lá e foi fazer a vida dele. Então, no próprio treinamento, Mudou você a também... vida dele, Exatamente, treinamento. dele e da família. Ô, Kaique, como é que é a tua história? Me conta aí. Eu tava em São Paulo, passei pelo Mauá lá, fui pra lá, Assunção. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro para disputar a Taça das Favelas, né? Tenho que agradecer o Kaká, o Cláudio, toda a comissão técnica do Complexo do Muquiço. Joguei a Taça das Favelas, fomos para a final, graças a Deus, vencemos aí. Mas essa equipe, ela joga junto o ano inteiro? Ela é montada só para essa competição? Como é que funciona? Foi montada para essa competição. A gente fechou faltando 10 dias. Eu entrei nela, na equipe faltando 10 dias. Já não podia mais entrar mais ninguém na equipe. Só que a honra toda dele, ele me proporcionou, Papai do Céu, o Kaká também me ajudou. E o time foi fechado por 10 dias para começar o campeonato. Você tinha que estar lá nesse time, né? Sim, eu acho que tinha. Porque chegar faltando 10 dias, ninguém poder mais entrar, e eu consegui entrar, né? Foi gratificante pra caramba pra mim. Ô, Patrick, qual é a tua história no futebol? Eu passei por diversos clubes, Madureira, Nova Iguaçu, Boa Vista foi o meu último clube que eu passei. Começo do ano eu tive essa oportunidade de estar entregando o time da taça. Eu fico muito feliz por ter chegado à final e ser campeão também, né? Sou grato a todos os treinadores, toda a comissão técnica, minha mãe também sempre me dando força por um sonho que eu tenho, né? E é grato a Deus, né? Por ser campeão também e por minha família, eu luto por eles sempre. Qual é o teu Quero sonho? melhor. Quê? Qual é o seu sonho? Meu sonho é ser jogador de futebol. Você tem um time que você gostaria de jogar? Sim, o Flamengo. Flamengo. Ô, Jair, assim, quando vocês observam meninos como eles, a gente sabe como a peneira é cruel e como o garoto às vezes tem aquela semana da peneira para mostrar que ele é bom. Não é muito cruel? Muito. É muito porque eu tive, né? Vou dizer assim, o meu foi através de uma peladinha num campo, onde um senhor que lá tomava conta desse time fez uma seleção das duas equipes lá. E nós fomos fazer um treinamento contra o Botafogo, lá na Pavuna, né? Contra o próprio escolinha do Botafogo. E, então, assim, aqueles momentos ali, para mim, eram os momentos mais cruciais que eu vivi na minha vida. Porque você é um menino, né? Tá indo atrás de um sonho, né? Que é um sonho de todas as crianças querer jogar futebol. E você, então, os momentos, até antes de começar o jogo ali, era aquele momento tenso, que não sabia, porque você tem de 30, 40, 50 que está ali. Às vezes sai um, às vezes não sai ninguém, ou às vezes acontece sair, e nesse dia, graças a Deus, saiu eu e um primo meu, com uma coincidência. Mas acredito, assim, que é o destino, como no caso dele, né? Ele tinha que estar lá naquela equipe tinha que estar lá e ia naquele ser campeão. Exatamente. Faltando, Isso. né, não podia entrar mais com 10 dias antes, né? Mas é tão perfeito que eu fui a revelação do campeonato e fui o melhor jogador da final. Para ver, isso aí se torna para ele o quê? É o caminho dele, né? Eu acho que já é Então, um aviso. Abre uma oportunidade que vai mudar a vida dele. Mudar a vida dele, mudar a vida da família dele. Então, assim, já é um sinal para ele de que ele... Opa, Papai do Céu já me alertou. Então, acho que isso aí é legal, é bacana isso, porque a gente fica feliz em poder ver essas histórias. Eu tenho as minhas histórias que... quando eu era menino, que eu ia treinar no Botafogo, eu sempre conto isso quando que eu pegava... Não jogou no Vasco, né, pô? Podia ter jogado no Vasco. Como eu não tive oportunidade. Toda a categoria e talento, ajudando a minha equipe. Não me convidaram. Não, mentira, convidaram assim. Por que você não quis jogar lá no Vasco? Aqueles problemas, sabe? Sei. De contratos aí. Próximo. Pula, Próxima conversa. E assim, eles no caso, vão ter inúmeros obstáculos na frente, porque eu tive o meu, até conto essa história sempre quando a gente está indo visitar algumas escolinhas, né? De que eu morava em Jacarepaguá e eu pegava não é para fazer isso não, mas eu pegava um ônibus ali na Merck, que eu morava na Merck, soltava em Madureira, de Madureira eu pegava um trem
até a Pavuna. E eu tinha uma senhora que ela ficava na estação de Madureira vendendo doce. E eu saía no dia, eu tinha um dinheiro, e o dinheiro que eu tinha, ela vendia um doce de leite que era desse tamanho, grosso assim. Eu comprava aquele doce de leite e eu cortava metade era para eu comer indo e a metade era para eu comer voltando. Nossa. Porque quando eu chegava, só que todos esses trajetos que eu fazia, eu dava calote no ônibus, porque eu não tinha dinheiro para poder... Ou eu pegava o ônibus, eu pagava, ou então eu tinha que comprar, eu não comprava o doce para comer. Então, e como assim, é que conseguia treinar assim, né? eu acho que é o sonho, né? É a vontade de querer, é a vontade de querer ir atrás daquilo que eu mais sonhava em ser, que era jogador de futebol. E é o sonho deles, né? Então, assim, eu acredito muito que cada um, se eles acreditarem, já estão no caminho já, né, do futebol, ficando campeões aí. Eu acho que estão na vitrine, principalmente, que essa Taça da Favela se tornou uma grande vitrine, né, para todos eles aí. Como é a Copinha? A Copinha é assim também. Às vezes aparece na Copinha e dali muitos, consegue né? um contrato. Eu não tive a felicidade de jogar Copinha, né? Mas, assim, teve inúmeros jogadores que nós vimos na Copa, por exemplo, o Antony foi um deles, que nós vimos na Copinha. Interessante essa história. O Antony foi um que nós vimos na Copinha e convocamos ele para a seleção. O Martinelli foi um que nós vimos também e convocamos para a seleção brasileira. Então, assim, é uma competição onde a visibilidade é muito grande. É onde realmente os jogadores eles procuram dar o máximo, porque eles sabem que ali está o mundo, não está nem só o Brasil, né? Todo mundo está de olho. Está o mundo todo vendo eles. Então, é a grande oportunidade da vida deles. Ô, Lucas, você está jogando no Olaria, né? Uhum. Você está jogando há muito tempo lá. Como é que é a tua experiência? Tô há 1 ano e meio já no Olaria. Esse ano aí foi um ano muito importante lá no Olaria, porque esse ano a gente foi 3 vezes campeões lá. A gente foi campeão da Copa União, da Taça Santos Dumont e do Campeonato Carioca, da A2. Aí é um momento muito único para mim e só agradecer ao treinador pelas oportunidades e a confiança do grupo em mim. E eu fico pensando sempre assim, quando eu vejo essas equipes que são montadas só para jogar, por exemplo, o Campeonato Carioca, que acontece muito, você tem ali aquele período em que aquela galera é contratada, joga o Carioca e acabou. O que poderia ser feito para que você tivesse ali, como a gente tinha esse problema antigamente, por exemplo, no futebol feminino? No futebol feminino, elas jogavam 3 meses no início do ano, no primeiros 6 meses, e mais 3 porque não tinha competição, porque não tinha equipe, porque hoje isso melhorou bastante. Mas a gente não conseguiu resolver isso no Campeonato Carioca, por exemplo, das séries B, C, D, enfim. Tem equipes que só jogam aquele período, monta a equipe, jogou, acabou, desmontou. Nem sei como é que são esses contratos, acho que são contratos de 3 meses. É de período, né? 3 meses só. É o contrato que ele vai de acordo com o tempo da competição. Ou seja, ele tem aqueles 3 meses para aparecer e sair dali e se salvar, literalmente. Exatamente. Então, essa é uma grande questão que a gente tem, né? A gente até briga muito a respeito dessa situação, porque é muito ruim para o atleta, né? É muito ruim para o clube, para o atleta, enfim, para o futebol, porque eles estão ali durante o Campeonato Carioca, se eu não me engano, são 3 meses só, mais ou menos, né? E daquele ali, ele tem 3 meses para ele poder tentar dali fazer o melhor dele para ver se ele consegue ser visto e consegue agradar algum outro clube para que ele possa ser contratado. Se caso não vier acontecer isso, o jogador, o atleta fica desempregado, fica sem ter trabalho, né? E muitos acabam aí depois tendo que procurar outro tipo de trabalho para poder sobreviver, se manter. Então, é uma questão muito assim que a gente até na CBF tem falado sobre isso, né? Com o pessoal de federação principalmente, para ver se consegue criar uma outra liga. O caminho, né? Talvez mais campeonatos. Sim, criar uma outra liga, criar outros campeonatos para que pós o Campeonato Carioca você consiga dar sequência para esses jogadores, né? Se o clube não tiver, você cria, como tem o OPG, você vai criando alguns tipos de competições para que eles possam continuar jogando e possam continuar sendo vistos, né? Como a gente agora está tentando, no ano que vem, já ter o Campeonato Brasileiro Sub-15 também. Importante isso. Muito importante, principalmente para os clubes, porque a gente sabe da necessidade do clube de ter jogadores formadores, né?
Então, assim, creio eu que vai acontecer isso, a gente espera que aconteça, já é mais um incentivo que a gente vai ter, já é mais um ganho que nós vamos ter, principalmente para os clubes. E a gente espera que também, para essa situação, possa acontecer também mais competições para que eles possam ter um tempo maior de trabalho e aproveitar, quem sabe, daí eles terem um tempo maior também para serem vistos e poderem seguir a vida dele em outros clubes, né? Como é que você que está em casa aí vê esse tipo de situação, né? Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião. É importante para a gente que você traga aí a sua opinião para que a gente possa discutir isso, né? Mais a fundo. Tá inscrito no canal? Não tá inscrito ainda não? Vem participar aqui da resenha. Hoje é a resenha dos crias, que a base vem fortíssima. Perguntas aí para ele. Aproveita, entendeu? A oportunidade. Jair, queria saber qual foi o título mais difícil que você ganhou aqui no Rio de Janeiro. Pelo Flamengo, pelo Botafogo ou pelo Fluminense? O mais importante para mim e o mais dolorido para os flamenguistas foi o gol de barriga do Renato, que nós tivemos em 95. Eu acho que aquele ali foi o mais importante, não que outros tenham sido importantes para mim, foi mais importante, porque o Fluminense não ganhava um título há 9 anos. Um alívio, né? Se eu não me engano, foi há 9 anos, E pela toda a situação do nosso time, nós sabíamos que a equipe que a gente tinha do Fluminense, entre as 4 do Rio de Janeiro, tecnicamente era mais inferior. Né? Mas nós sabíamos que a nossa equipe, entre as 4, era a que mais tinha vontade de querer vencer, de querer ganhar. Você vê que faz a diferença. Às vezes não é uma equipe com talentos, com salários milionários, com grandes estrelas. Às vezes é a que tem mais vontade de jogar. É aquele que está atrás do prato de comida, né? Que a vontade, ela... E assim, então para mim, no caso, foi o mais importante, sabe? Foi o mais comemorado, foi o mais... E tem uma história principalmente nesse de 95, de que a gente estava no hotel e acabamos de jantar, estava eu, o Joel, o Ailton sentado, o telefone tocou do hotel, a recepcionista veio, seu Joel, um telefone para o senhor. Aí entregou para o Joel, tá legal, obrigado, desligou o telefone, falou, arruma a necessaire de vocês que nós vamos para o teatro. Leva só a necessaire de vocês, nós vamos para o teatro. Pô, mas teatro, levar a necessaire para o teatro? Vamos para o teatro sem nada, pô. Nós, enfim, saímos de lá, saímos pela garagem do hotel, o ônibus estava lá atrás, e nós saímos, só que nós fomos parar em um outro hotel, né? E paramos lá, e lá ele foi falar o que aconteceu nesse telefonema. E nós dormimos nesse hotel, na realidade. Um menino era fluminense, ele saiu de casa para ir na rua, esqueceu a carteira. E ele voltou. Quando ele voltou, ele escutou o pai no telefone, né? Dentro do quarto. Aí ele foi devagarzinho escutando o pai dele. Ou seja, o pai dele era flamenguista. E o pai dele estava combinando com a torcida de 3, 4 horas da manhã ir para o hotel nosso para bombardear o hotel, tá? Acender fogos à noite, a madrugada toda para ninguém dormir. E ele escutou o pai falando. Ele foi e ligou para o hotel para avisar para a gente. Traiu o pai, no caso, na realidade não traiu, né? Ele defendeu o Fluminense dele. E nós pegamos, foi por isso que nós saímos desse hotel e nós fomos para outro hotel. E dormimos no outro hotel e só voltamos no outro dia lá para o hotel que realmente a gente estava. E, na realidade, bombardearam o hotel todo, a noite toda, e nenhum hóspede dormiu. Ninguém e vocês tranquilões. E a gente indo para o outro hotel, mas se não fosse o filho, traiu o pai. É por situações como essa que eu criei o Resenha Loading, que é para a gente falar dessa educação no futebol. Né? Se hoje você tem um pai que ensina a odiar o time adversário, se tem um pai que xinga o próprio filho que está jogando porque o garoto não está bem naquele dia, é esse cara que vai brigar lá na frente, Sim. no estádio. Sim. Então é isso que a gente trabalha aqui com essa molecada. E o que a gente hoje até também, né? Eu por estar de fora, a gente vê hoje, principalmente, né? Eu acho até que a gente da CBF tem acompanhado muito isso e até foi uma das discussões que nós tivemos lá, em questões dessas, de até levar isso até aos clubes principalmente, porque a gente acompanha muito a base, né? E a gente tem visto muito na base, quase todos os jogos tem visto muita briga de jogadores, muita briga principalmente até de todas, até de pessoas de comissões técnicas estão tendo esse tipo de situação. E isso acaba gerando, porque eu acho que principalmente dentro de campos até, ainda mais na base,
Eu acho que a base, principalmente, a gente precisa dar o exemplo. Precisa ter o exemplo para que chegue no profissional de uma maneira diferente. Então, foi até uma das conversas, uma pauta que nós tivemos lá em relação à nossa interna lá, para que levasse seus clubes, porque nós temos acompanhado e temos visto muita briga. Mas muita briga, muitas discussões na base, principalmente final de jogo, sabe? E isso acaba manchando muito o nosso futebol, o futebol da base, principalmente. E a gente, hoje em dia, também tem visto muito nos jogos profissionais isso. Né? Se eu não me engano, teve um jogo do Palmeiras, que eu acho que foi... Muito triste. O treinador, foram mais 2 jogadores de cada lado, ou seja... Ninguém ganha com isso e futebol vive de exemplo, futebol vive de ídolos, as crianças todas estão vendo uma brigalhada. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei com os meus filhos, em que o Daniel Alves estava num jogo, não vou me lembrar agora o que era exatamente, mas começou a sair um tumulto entre os jogadores adversários e ele separou a briga. A primeira coisa que os meus filhos falaram: mãe, a gente gosta do Daniel, porque o Daniel, ele é da paz. Eram pequenininhos. E é isso. Agora, verdade. se a criança cresce vendo o cara batendo no outro, né, não resolve nada. É porque você acaba, né, o que acontece? O atleta em si é o espelho, né? Eu sempre digo, o jogador ele é o artista daquele espetáculo ali. Todas aquelas pessoas que estão ali foram lá para ver eles ali. Então o que eles esperam ali? Esperam um jogo bonito, esperam gols. Agora não espera que dali saia, principalmente, coisas boas dali dentro. Porque se estão ali na arquibancada, se estão vendo, se vê se ali dentro tem violência, aí eles podem, porque nós não podemos aqui fora também. É isso aí. Então uma coisa encadeia a outra, né? Como é que você vê a violência no futebol? Manda aí a mensagem pra gente, comenta aqui, quero saber a sua opinião e quero que você venha aqui. Tá inscrito no canal? Não tá inscrito ainda? Como assim? Ativa o sininho, você vai receber todas as notificações e vai ter a oportunidade de participar de uma resenha dessa dos Crias, como a galera tá participando aqui com o Djair hoje. Para você participar, você vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram do Resenha Load, tem o TikTok do Resenha Load. É só você se inscrever e só vem, como eu costumo dizer. Perguntas aí pra gente encerrar? Vai lá. Djair, qual foi a importância de ter conquistado a Sul-Americana pelo Cruzeiro em 98? Ah, foi super importante. Eu acho que, assim, todos os títulos, até para vocês mesmo, eu acho que eu tive sempre isso comigo na minha cabeça e eu acostumei assim, me fiz acostumar assim. Qualquer que seja a competição que eu vá disputar, eu quero ganhar. Ela é importante para mim. Né? Eu posso estar competindo num treinamento, mas eu quero ganhar o treinamento. Eu acho que isso aí acaba me fazendo, criando em mim, um atleta competitivo, que é onde ele só exige que ele ganhe. Né? Então, todos os títulos que eu ganhei na minha vida, graças a Deus, todos eles foram super importantes para mim. Esse da Sul-Americana com o Cruzeiro foi muito importante. E eu deixo até para vocês, entrou qualquer competição, qualquer campeonato que vocês venham disputar, treinamento que vocês venham fazer, queiram sempre ganhar, queiram sempre ser o melhor. Se vai ser, a gente não sabe, mas com certeza tem tudo para ser. E eu sempre me acostumei a ser vencedor, a querer ganhar. Eu não admitia perder. Né? Eu nunca fui um cara assim que eu perdi um jogo, mas eu acabava... Se conformava, né? Jogou bem, infelizmente. Não, eu não ganhei, então eu não tive bem, eu não fui bem. O que a gente vê hoje no futebol a culpa é da arbitragem, o VAR não funcionou, é sempre assim, né? Sim, hoje... É difícil você admitir que às vezes o adversário foi melhor do que você? Ou que naquele dia você não estava bem? Exatamente. É que eu sempre digo assim, Vanessa, também. Jogou o Flamengo, não desmerecendo o outro, a equipe de porte menor. Aí acabou que o Flamengo contra ele perdeu. Pô, mas o Flamengo, peraí, o Flamengo não, a equipe jogou melhor do que o Flamengo. Valoriza eles lá, porque eles lá trabalham do mesmo jeito que trabalha aqui. Eles ganharam porque eles foram merecedores, não é porque o Flamengo perdeu. Né? Então existe muito isso. Hoje também está tendo muito isso que você falou, tudo é o VAR, tudo é arbitragem. Mas vamos parar para se olhar para si se nós fizemos por merecer. Né? Eu acho que esse é que é o mais importante, né? Você assumir que você não foi superior àquele para poder vencer. Só para a gente fechar, você está como auxiliar técnico também do Ramon? Isso, da Sub-20 também. Como é que é essa experiência? Para mim está sendo fantástica, porque assim, Eu gosto muito do Ramon. Beijo, Ramon, quero você aqui, hein? Ramon é irmão. Eu tive a experiência de ser treinador. Né? Quando eu estava no Madureira, fui do treinador Sub-20 do Madureira. E depois eu fui treinador do profissional do Madureira também, no Campeonato Carioca, acho que há 2 anos atrás e tal. E não foi boa experiência, não gostei não.
Ah, minha mãe já foi muito xingada quando eu jogava. Imagina. Já passei por muitas coisas e treinador, coitado, eles sofrem demais. Não é para mim. Todo mundo é treinador, todo mundo sabe de futebol, todo mundo entende Todo mundo de quer tudo. dar opinião. É. E eu agora estou na seleção como observador técnico, né, de todas as categorias da base. Ou seja, você vai ajudar a identificar talentos que mais para frente podem ganhar a bola de ouro, podem estar na seleção, podem ser campeões do mundo. Pô, que a gente, nosso maior sonho, nosso maior prazer, a nossa maior alegria é saber que a gente teve essa participação. E eu estou com o Ramon agora como auxiliar da 20 também, né? E Ramon é um irmão, é um baita de um treinador, né? E a gente tem o Sul-Americano aí já no final de janeiro para fevereiro, depois Boa a gente tem o sorte. Mundial se Deus quiser, ganhando, classificando no Sul-Americano, tem o Mundial na Indonésia em junho, né? Então, assim, o nosso foco está lá e vamos com tudo, como diz o Branco. Adorei, muito obrigada Eu pela que agradeço presença. o convite. Gostou aqui? Nosso estúdio está chique. Maravilhoso, Tá? show de bola. Gostou? Estúdio Fênix. Maracanã lotado, né? não é? Que eu Agora eu vou receber a torcida espero que toda. eles possam ter isso. Vão ter, né? Pessoal jogar Claro, no Maracanã com lotado, a certeza. galera gritando teu nome? Que É. isso, hein? Tirando onda. Eu quero minha selfie, tá? Que quando vocês estiverem na Premier League ou na seleção ou sei lá onde, eu já vou ter minha selfie garantida. Tá bom? Fechado? Tá bom. Fechado. Obrigada, meu Eu que parceiro. agradeço. Obrigado Boa sorte. você. Parabéns pelo trabalho na seleção. Obrigado. E que a gente consiga identificar novos talentos como esses meninos e que eles possam brilhar e representar a nossa seleção. Eu que te agradeço pelo convite. Boa sorte para vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Abençoe teu obrigado. programa também. Amém, obrigado. Que Receba. já é um sucesso. Né? Obrigada. E obrigado pelo convite. Agradeço muito. Só vem, quero você aqui com a gente. Você não está aqui ainda? Se inscreve no canal, acione o sininho para que você possa receber todas as nossos vídeos, nosso conteúdo e para que você possa participar também. Resenha Load. Até a próxima.